Hoje, quinta-feira, 15 de setembro de 2022, o tema é substitutos. A submissão à vontade de Deus é enfraquecida quando confiamos em nossa própria força. Também é possível confiar em substitutos de Deus. Algumas pessoas, quando se sentem deprimidas, compram algo para se fazerem felizes, tentando substituir o problema. Outras, quando se sentem inadequadas, com baixa autoestima, eles buscam a fama, com meio de ser confortadas com isso. E algumas pessoas, quando têm dificuldades com o cônjuge, eles arrumam outra pessoa, ou seja, a traição, outra pessoa no casamento, para substituir o problema que ele está tendo de relacionamento ou algum outro tipo de problema no casamento. Alguns fumam para aliviar, outros traem, outros usam drogas, outros usam álcool, se viciam para resolver um problema. Ele sai fora da realidade porque não quer enfrentar o problema, em vez de buscar a Deus. Pode ser que essas coisas aliviem a pressão, mas não resolvem o problema. E não ensinam a lidar melhor com a situação da próxima vez que vier uma crise. Ele vai recorrer ao quê? Ao álcool, recorrer aos vícios, recorrer à solução que ele acha que deve, mas não contam isso como a solução, buscar a Deus. São 3 tipos de substituições que podemos usar no lugar de Deus. Por exemplo, usar a lógica ou a experiência passada. 2 mais 2 são 4. Para que buscar Deus? Já sei a solução. Porque é lógico. Esse problema está na cara a solução. Para que buscar a Deus? Deixa que eu mesmo resolvo. Deixa Deus resolver outros problemas mais sérios. Quando tiver um problema mais sério, eu busco. Esse aqui, eu acho que é um problema fácil, então eu vou resolver eu mesmo. Bloquear os problemas em nossa mente, quando precisamos da solução divina. Às vezes são problemas, muitos problemas, são nossa cabeça mesmo que faz. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com provação, o inimigo. É nossa cabeça mesmo que faz os problemas. Então nós podemos buscar a Deus para ajudar a tirar essas coisas da cabeça. Mas tem problemas que são reais, precisam ser enfrentados. E se não enfrentar esses problemas, vai trazer consequências muito graves. Deus está aí para ajudar a resolver esses problemas. Mas alguns dizem, bloqueie esse problema na sua cabeça. Você tem capacidade, busca o seu interior. Você faz uma meditação, alguma coisa, e bloqueia esse problema. Você não resolveu o problema. Você tentou bloquear. Ele vai complicar e voltar mais tarde. Fugir da realidade e evitar Deus. Fingir que não tem problema. Deixa para lá. O problema se resolve sozinho. Você já viu esse ditado? Os problemas se resolvem sozinhos. Não precisam ficar ali atrás de solução do problema. Porque ele se resolve sozinho. E não buscam a Deus. Não têm comunhão com Deus. Depois de muitos anos longe da sua terra natal, os israelitas estavam exilados como escravos em Babilônia. E Deus apareceu ali ao profeta e disse, olha, já venceu o prazo de 70 anos, agora vocês vão voltar para
Jerusalém, reconstruir o templo. O templo vai ser menor do que o outro, vai ser lindo, maravilhoso, mas menor. Só que vai ser mais importante do que o outro. Vocês devem se alegrar. Sabe por quê? Nesse templo que vocês irão reconstruir, o Messias vai entrar nele. O Messias vai vê-lo, vai tocá-lo, vai entrar. O outro Messias não entrou. Esse vai ser um pouco inferior. Não vai ser tão grande, pomposo como o outro. Mas vai ser mais importante. Então, eles foram todos contentes, né? Todos contentes. Deus deu a solução, não vai ter problemas. Quando Deus dá a solução, não há problemas. Mentira. Isso é mentira. Ah, mas Deus não deve ter dado a solução. Não deve ser esse caminho que está claro nas Escrituras que devemos fazer, porque ele não está resolvendo, não está tendo muito problema. É daquele jeito mesmo. E virão provas. Virão também dificuldades. Deus pode decidir dar a solução para o seu problema acompanhado de provações, para desenvolver a sua fé, para ver se você vai observar mesmo a palavra de Deus, para ver se você vai mesmo ter fé em Deus. Para isso nós temos que deixar Deus trabalhar livremente em nossa vida, até o fim. Não adianta a gente ir da metade e depois completar, nós mesmos vamos completar isso aqui. Não vai adiantar, porque não vai resolver o problema. Então ele diz assim: ô Zorobabel, vocês vão ter uma oposição muito grande. Ali, o rei aqui, ele é a favor de vocês, mas ali em volta, é longe da Babilônia. Ali onde está Jerusalém, vocês vão encontrar oposições, pessoas que vão querer matar vocês. Não vão querer que vocês reconstruam o templo. Porque Satanás sabe que o Messias vai entrar nesse templo. Então, Satanás vai fazer de tudo para vocês não fazerem esse templo. Mas vocês vão até o fim, porque Deus está convosco, tá? Tenham fé. Vão até o fim. Está de acordo com a palavra de Deus. Não é porque tem oposição que não está de acordo com a palavra de Deus. Vem oposição, mas está de acordo com a palavra de Deus. Fique firme. Deus está convosco. O projeto de uma construção pode ser afetada pelo Espírito Santo? Diz assim: não por força ou violência, mas pela palavra de Deus. Olha, se nós aprendêssemos a obedecer a Deus e não ficar discutindo com Deus. Às vezes a gente lê alguma coisa na Bíblia e não concorda, e quer fazer outra coisa. Ah, porque o fulano de tal me falou que não é assim. Está escrito na Bíblia, mas ele falou que não é assim, então eu vou resolver o problema de outro jeito. Do jeito que me falaram lá na igreja, os amigos, os parentes, eles falaram que é assim que resolve. E a palavra de Deus? A palavra de Deus já diz diferente. Siga a palavra de Deus. Igreja, família, amigos não vão te salvar. São importantes, amigos são importantes, famílias são importantes, igreja é importante, mas não vai salvar ninguém. Quem vai salvar a palavra é Jesus Cristo pela sua palavra. Jesus é o Logos, é a palavra de Deus. Deus não evitou oposição à construção do templo, nem poupou Zorobabel do estresse de lidar com isso. Diz que eles construíam o templo
com a espada na mão. Uma das mãos estava com a espada para se defender e outra estava com o tijolo na mão para colocar lá. Foi difícil. O Senhor nem sempre nos protegerá da oposição. Aquele templo em que Jesus estava lá, no tempo dele, foi construído antes, há 46 anos antes, por Zorobabel e outros, foi muito sacrificado. Foi com muita fé, com muita luta. Tinha que ser assim. Porque Jesus viria também para pagar o maior preço de todos para nos salvar. Deveria ser com dificuldade, sim. Mas eles conseguiram fazer. Terminaram o templo, terminaram os muros, a cidade, e quando Jesus veio, Jerusalém estava habitada. Estava tudo funcionando ali. Quando surgir a oposição, Deus pode usar como crisol, a fim de ensinar a depender dele. Aquele povo tinha que aprender a depender de Deus. Estavam escravizados há muitos anos, um costume errado. Agora eles tinham que aprender a depender de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado em substituir a Deus por outras coisas. E até idolatria, né? Substituir a Deus pela idolatria. Precisa ter muito cuidado. Deus não gosta de ser substituído. Precisamos enfrentar as coisas no poder de Deus. E isso já é o suficiente. Deus nos ajude para isso. Amém.